Boa noite, pessoal. Aqui é o Emerson Cogrossi. Eu falo aqui de Paranaguá. Vou apresentar para vocês uma metodologia, né, referente ao trabalho desse semestre, aqui, segundo semestre de 2021, aqui da Faculdade da Uniaselv, da matéria de Geografia, né, que é a nossa formação, nossa área de formação. E nessa metodologia eu queria explicar um pouquinho sobre uma maquete que pode ser aplicada, o trabalho em cima de uma maquete, de um mapa, né, na verdade, que pode ser aplicada tanto para o público infantil quanto para o público juvenil, né, mais do ensino fundamental, até do ensino médio. Essa maquete, ela é uma maquete feita de papel, pode ser feita de papel higiênico ou de jornal, né, picado, misturado com, com cola, umedecido, né. Eu já fiz um no nosso PDF, né, no nosso paper. Eu já fiz o passo a passo explicativo sobre essa massinha que pode ser feita. Pode ser feita com a ajuda do professor, né, e pelas crianças também, pelos alunos. Mas o foco principal é a aplicabilidade dessa metodologia, né? Com essa massinha aqui eu posso criar um mapa com relevo, que eu já vou mostrar para vocês mais detalhadamente. Aqui eu fiz um mapa da Baía de Paranaguá, né, que é a região onde eu estou inserido, né? E o tema principal desse trabalho, né, desse seminário que a gente fez, é sobre a representação do espaço representação cartográfica do espaço geográfico, dando mais ênfase para a devastação da Mata Atlântica. Aqui a gente sabe, a Baía de Paranaguá, né, o litoral do Paraná em si, a maioria do seu espaço é composto pela mata, o bioma predominante é a Mata Atlântica, né, ainda. São uma das poucas zonas preservadas no Brasil. Aí eu resolvi fazer uma réplica dessa localidade aqui da Baía de Paranaguá, feita com a massinha, né? Com essa massinha aqui eu consegui fazer o relevo montanhoso, consegui dar ênfase um pouco para as zonas ocupadas, para as zonas preservadas, com as cores, né, que eu utilizei. E vamos falar um pouquinho sobre a aplicabilidade, né, dessa metodologia. Ela é muito interessante porque ela incentiva, né, a criatividade da criança com o uso de diferentes cores, digamos, o trabalho manual, né, ajuda ela, depois que ela faz o mapa, que ela consegue pintar um mapa, que ela coloca as informações que o professor orientou, né, que ela recebeu, né, porque, digamos, é meio que uma ponte entre a parte teórica, né, que ela aprendeu, e a parte ela vai aplicar os seus conhecimentos nesse mapa, né, de uma forma mais dinâmica, né, usando várias cores, vários formatos, né. Eu vou mostrar um pouquinho melhor aqui as informações desse mapa para vocês. Vou virar a câmera aqui. Aqui ó, podemos ver melhor. Esse daqui é um é o território da Baía de Paranaguá, né, o Complexo Estuarino. Pega um pouquinho da Baía de Guaraqueçaba também, mais acima, que é uma nossa cidade vizinha, né. Aqui na lateral eu fiz, digamos, as informações sobre o mapa, né, que tem a profundidade. Aqui eu consegui definir as profundidades com cores, né? Mais ou menos a média, né? Não está tão proporcional assim, porque a gente sabe que tem vários pontos mais profundos ou mais rasos e tal, mas digamos, como eu disse, né, um mapa que vai ser aplicado, essa metodologia vai ser aplicada na educação infantil, e daí a gente deve um pouco simplificar um pouco assim para que o conhecimento dela não se disperse, né. Aqui ó, eu coloquei cores mais claras, elas representam de 0 a 5 metros, né, de profundidade no mar, cores médias, né, azul médio, olha, inventei uma cor até, azul médio. Nem sei o nome dessa cor. Azul normal. Esse azul aqui normal ele é de 5 a 10 metros, representa essa profundidade, né? E aqui o azul mais escuro, né? Esse azul aqui meio acinzentado, representa as zonas onde a profundidade é acima dos 10 metros, né? Aqui é muito interessante desde já para aguçar a curiosidade dos alunos, né? Eu particularmente, né? Eu vim na comunidade de pesqueira, é,
E a gente sempre atravessava esse perímetro aqui para chegar na cidade, né? Fazer nossas atividades, digamos, as recompras ou demais compromissos. E é legal que a gente consegue ver por onde que a gente passava, onde que são as zonas mais profundas, onde aqui, ó, a gente pode ver certinho aqui, ó, saindo aqui já demonstra o espaço da saída, né, do litoral, de frente para o oceano, já o nosso Oceano Atlântico. E aqui a gente pode ver que tem uma entrada aqui de um canal que a maioria das partes dele é artificial, é um canal dragado que dá acesso ao Porto de Paranaguá, e aqui tem a profundidade dele. A gente consegue ver certinho que são por aqui que os navios têm que percorrer, se eles não podem oscilar um pouco pelas laterais, senão encalham e tal. São várias, esse daqui é só uma base assim para as crianças terem uma ideia assim, né, do espaço onde elas estão inseridas, né. Aqui também tem além dessa informação aqui da profundidade, né, relembrando que o nosso trabalho é sobre a representação cartográfica do espaço, particularmente da devastação da Mata Atlântica, por isso que eu quis aplicar essa metodologia, né, que é o mapa com a massinha relacionado ao nosso tema, que é a devastação da Mata Atlântica. E daí aqui eu demonstrei mais duas informações, né, que são as áreas ocupadas e as áreas preservadas. As áreas ocupadas são as áreas em cinza, né? Aqui temos a principal, que é a cidade de Paranaguá, a periferia, né? Em volta, alguns balneários aqui nas praias e alguns outros pontos cinzas que são as comunidades, né? Aldeias indígenas também, comunidades ribeirinhas, e daí elas tipo, esse mapa aqui ele serve para criança poder se orientar, né? Onde o espaço onde ela está inserida. Esse mapa aqui eu vou mostrar um pouquinho mais na lateral, que ela tem um relevo também, que é as montanhas, e daí é muito bom para aguçar a curiosidade nas crianças, né? Do espaço onde ela está inserido, qual é a cadeia montanhosa que está em volta dela, qual o perímetro que ela percorre para ir de um município para outro e tal, dependendo do espaço que for registrado aqui. Eu vou explicar um pouquinho mais para vocês sobre o espaço aqui, sobre qual é esse espaço. Aqui é a cidade de Paranaguá. Aqui a gente pode ter os complexos, os rios, né, que percorrem rio Itiberê, que foi um dos rios que foi usado, a colonização de Paranaguá foi em volta desse rio, né, que chegaram os portugueses. Aqui tem uma outra ilha no outro lado de Paranaguá, que é o Jardim Iguaçu, muito conhecido também. Aqui tem o complexo de Alexandra, tem algumas colônias, né? Colônia Maria Luísa, Colônia da Floresta. Eu estou meio que generalizando assim porque não, na verdade teria outros vários espaços ocupados para eu colocar aqui, mas como a resolução é menor, no caso ficaria um pouquinho um pouquinho mais complexo, né? Daí eu coloquei as principais zonas ocupadas. Aqui é a comunidade da Caatinga, né? Ilha da Caatinga, daí que tem o espaço da aldeia. É, Aqui tem as comunidades ribeirinhas, né? Aqui é a Ilha do Mel, eu acho que muitos devem conhecer a Ilha do Mel. Aqui as zonas ocupadas da Ilha do Mel tem a comunidade de Nova Brasília, comunidade de Encantadas. Aqui na lateral temos a comunidade Superagui, comunidade da Ilha das Peças. Ilha do outro lado, aqui um pouco mais pro oeste, temos a Ilha São Miguel, Piaçaguera, Amparo. E aqui o relevo montanhoso, né? Também tem um pouquinho na lateral da digamos, da serra da. Aqui temos a Serra do Mar, né? Aqui bem no pezinho da cidade de Paranaguá. Já tem um pouquinho mais acidentada, representar a Serra do Mar. Daí tem a Serra do Itaqui, aqui mais em Guaraqueçaba, né? É, Enfim, é muito legal esse mapa para criança ou para o jovem poder se localizar, se poder se orientar, né? Quais são as montanhas que estão perto, próximas dele, quais são os rios, né? Que os rios estão bem definidos. Aqui também tem relevo. É interessante esse mapa para ser aplicado também para educação especial, né? Por causa do relevo dele, no caso uma pessoa com a criança com dificuldade, com deficiência, né? Visual,
ela pode sentir, né, quais são as montanhas, na verdade não é só o relevo que está definido, né, até a parte plana aqui, tipo, a parte que tá no nível do mar, ela está um pouquinho elevada desde as praias, desde a bacia, para realmente dar esse, para a criança ter essa noção, né, de qual é o limite dos rios, do mar e da transição, né, entre o mar e a terra. E isso daqui pode ser sentido com o tato, né, as montanhas, o limite aqui, só o mar que está plano aqui, mas o resto tá tudo com relevo, né, feito com a massinha, essa massinha aqui. Como eu já disse, eu já fiz um passo a passo aqui explicando como ela pode ser feita, né? É muito interessante e sobre a aplicabilidade dessa metodologia, eu acho bacana que ela pode ser aplicada de várias formas. Digamos, uma ideia é o professor reunir a turma em várias turmas, né, umas 4 turmas. Cada turma representar o espaço onde ela está inserida, né? No caso, numa escola do campo será o mesmo espaço, né? Não é igual na cidade que cada um vem do canto e tal. Mas daí elas podem, no caso seria o mesmo mapa, né? Porque todos estão na mesma região. O mesmo mapa é, digamos, a base, né? Feita com papel aqui, seria a mesma base. Mas daí é interessante para o professor passar, digamos, uma informação para cada grupo representar. Por exemplo, um vai fazer sobre densidade demográfica, e daí ele vai usar várias cores, vários símbolos para explicar onde tem mais população, onde tem menos população. Outra turma vai ficar digamos, o relevo. E daí elas já vão poder traçar, tipo as montanhas, com a altitude delas, né? Assim, pode ser feita com zonas de preservação ambiental, zonas onde tem animais que correm risco de extinção, enfim. É uma ideia base, mas que serve, digamos, a gente estudou sobre os infográficos, né, nesse semestre. E é isso, gente. É um mapa onde pode ter várias informações. Aqui ela apoia mais a parte lúdica, né? Que tem várias cores, o relevo aqui tá tudo um pouquinho menos detalhado, né? A proporção não é aqui vocês podem ver que não tá uma proporção muito correta. Aqui a Ilha do Mel seria um pouquinho menor, as ilhas seriam menores, porque o predominante aqui a gente sabe que é o mar, né? Mas só que aqui eu já dei uma proporção maior para elas já para a criança ter essa facilidade de localização, né? E para poder também fazer os detalhes, né? Aqui eu não pude fazer muitos detalhes por causa da resolução, né? Que pega um espaço bem grande, seria cerca de uns 50 quilômetros aqui, 50 por 50, digamos, 50 por 50 aqui, que é um quadrado, mas dependendo do trabalho que a criança for fazer, por exemplo, se ela fizer uma maquete do seu bairro, né, ou, por exemplo, aqui, dando ênfase para a educação no campo, se ela fizer um mapa sobre a região da sua aldeia, ou no caso da educação indígena, ou da sua comunidade, daí ela pode pegar uma resolução menor, seja de uns 1 quilômetro, 2 quilômetros, aí ela pode dar uma ênfase maior para o relevo das montanhas, por questões à sua volta, ou até, no caso, no seu bairro, na sua quadra, usar símbolos diferentes para definir onde está a sua escola, onde está a sua casa, onde está o caminho para a sua casa. Enfim, é uma questão de criatividade, né? A base está aí, né? A gente tem uma base, no caso essa metodologia sobre o mapa, né? Que é feito com o papel, com a massinha de papel. Aqui eu usei uma base de MDF, que eu peguei da rua, que encontrei, né? Aqueles móveis que o pessoal não quer mais, que joga, e tem umas placas assim de MDF. E ela é muito boa. Eu queria fazer num vidro, particularmente eu não consegui. Eu até tentei, mas só que o vidro não adere muito bem à cola e daí ele solta um pouquinho assim. Que eu tinha uma base também de vidro lá de um fogão velho que eu encontrei, mas daí não deu muito certo. Daí eu usei esse MDF que daí colou certinho, gente, ele não solta. É, vou falar vou aqui finalizar o meu vídeo, né, porque a gente não tem muito tempo também. É, essa metodologia ela pode ser usada como base para mais ideias aí para nós professores, nós alunos, né, que estamos em formação. Essa é a intenção, né, na verdade, diversificar as maneiras em que a educação é repassada, porque a gente tem um conhecimento muito vasto
tanto aqui eu usei o Google Earth como tipo, para me orientar. É mais um ponto que a gente estudou nesse semestre sobre o uso de novas tecnologias para ser aplicada em sala de aula, em benefício da educação, né? Que a gente sabe que celular não é só para ficar em rede social, a gente pode usar muito bem o celular. Eu apoio 100% o uso do celular, o uso do computador em sala de aula, desde que ela seja usada como método para facilitar o conhecimento, né? Porque na internet a gente não pode negar que a internet ela veio para ficar, ela tem uma gama muito alta de conhecimentos, né? De materiais, né? Aqui nesse aplicativo do Google Earth, ela é bem bacana, que ele tem um relevo, tem informações sobre os locais, informações mais diversificadas, né? E daí é sobre isso, sobre usar essas tecnologias, a criança pode se orientar por isso, pode ir lá, pegar o pedaço do mapa que ela quer, imprimir e fazer um traçado aqui no MDF para se orientar, né? E criatividade, gente, criatividade. São essas as informações essa daqui é a base que eu quero passar dessa metodologia que pode ser usada para diferentes ideias, né? Depende do conceito que ela quer. Aqui é um conceito mais geográfico, né? Geográfico não é, digamos, morfológico, né? Da região, Mata Atlântica e tal. Mas pode ser usada para conceitos de socioculturais, né? Para definir territórios com religiões diferentes, com culturas diferentes, territórios povoados, territórios digamos, colonizadas por culturas diferentes. Enfim, são muitas informações que podem ser aplicadas com base nessa metodologia, né? Aqui vocês podem ver que eu estou dando uma volta, né, em torno do meu mapa. Olha o relevo dele, as montanhas lá atrás. Pode ser bem percebido aqui, ó. Ilha do Mel, gente. Aqui tem mais na lateral tem os balneários, as praias, a serra lá atrás. Paranaguá, logo à frente, ó, os naviozinhos. Aqui na frente de Paranaguá. A Serra do Mar lá atrás. Aqui a gente já tem as rodovias, né, também. Ali subindo aqui, literalmente, né, que a gente sobe para Curitiba, na BR-277. Finalizando aqui, queria agradecer pela atenção de vocês, né? Relembrando que esse daqui é um trabalho acadêmico, né? A gente ainda está em formação. E daí eu queria pedir para vocês, né? Se vocês quiserem entrar em contato comigo para dar um parecer sobre o assunto, para fazer uma correção. Lembrando que esse mapa aqui, esse trabalho aqui eu não fiz em uma escala, não está em proporção correta, né? Também, mas eu tentei fazer o máximo possível para parecido com o normal, né? É, e sobre outras correções, assim, sobre a aplicabilidade, sobre o público, se vocês tiverem ideias também, quiserem compartilhar comigo, isso vai me ajudar muito, gente, na minha formação, né? Que, e se vocês quiserem, enfim, entrar em contato comigo, fico à disposição, gente. Isso vai me ajudar muito. Preciso do feedback de vocês para isso vai definir a minha formação, né? Os meus primeiros passos aqui no ramo da educação, gente. Muito obrigado mesmo. Fiquem com Deus.